Olá! Hoje, a gente vai mergulhar em três palavras que usamos o tempo todo, mas que, na verdade, quase sempre confundimos: valores, crenças e princípios. E olha, entender a diferença entre elas não é só um detalhe não, hein? É a chave para a gente conseguir decifrar nosso próprio comportamento e até o das outras pessoas. Vamos começar com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Por que é que às vezes a gente fala uma coisa e faz outra completamente diferente? A gente diz que valoriza a saúde, mas vive comendo fast food? A gente afirma que a família é a maior prioridade, mas o trabalho parece que sempre ganha disputa pelo nosso tempo. Esse conflito interno, sabe? Ele é muito mais comum do que a gente imagina. Pois é, e a chave para a gente finalmente entender esse paradoxo está numa estrutura chamada tripé da virtuologia. É com base nela que a gente vai conseguir organizar essas ideias e, quem sabe, encontrar um pouco mais de clareza sobre o que realmente nos move por dentro. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso, começando pelo primeiro pilar de todos, os valores. E se prepare, porque eles são muito mais instintivos, mais primitivos do que a gente costuma pensar. Para começar, esquece aquela ideia de que valores são uma coisa poética, sabe? Para virtuologia, eles são resultado de uma espécie de fórmula matemática que é processada lá nas partes mais antigas do nosso cérebro, como o tronco cerebral e o sistema límbico. Funciona assim: se alguma coisa gera prazer, evita a dor ou, e essa parte é crucial, nos traz aprovação social, o cérebro aprende a valorizar aquilo, vira uma estratégia de sobrevivência e aceitação no grupo. Vamos ver um exemplo bem prático de como isso acontece. O exemplo do carro. Imagina que alguém compra um carro novo e, de repente, começa a receber elogios, se sente com mais status, a vida fica mais confortável. O que o cérebro faz? Ele recebe todo esse reforço positivo e cria uma conexão, quase como um alerta. Opa, dar valor a um carro é uma ótima estratégia. E pronto, um valor foi formado, de um jeito quase automático. E aqui a gente chega no ponto talvez mais importante sobre valores. A diferença enorme que existe entre a nossa opinião, ou seja, a nossa persona social, e a realidade nua e crua do nosso comportamento. É totalmente possível dizer que se valoriza a saúde, mas as ações do dia a dia mostrarem o verdadeiro peso que isso tem. É possível afirmar que a família é a coisa mais importante do mundo, mas onde o tempo e a energia são realmente investidos? No fim do dia, o comportamento não mente. Ok, vamos avançar para o segundo pilar. Se os valores são a nossa bússola interna, as crenças são como o software, sabe? As linhas de comando que rodam na nossa mente, muitas vezes de forma totalmente automática. As crenças são conclusões bem enraizadas sobre como o mundo funciona. Elas vêm da nossa criação, da cultura, da sociedade, até de ditados populares. E o ponto-chave aqui é que, por serem tão fixas, elas podem funcionar como um filtro, limitando a nossa percepção da realidade e, claro, o nosso potencial. Isso aparece em frases que todo mundo conhece. Músico não ganha dinheiro, por exemplo, é uma crença que pode impedir alguém de seguir uma paixão. Pau que nasce torto reforça aquela ideia de que as pessoas não podem mudar. São verdadeiros programas mentais que, se a gente não questionar, acabam ditando nossas escolhas e julgamentos sem que a gente nem perceba. Então fica a reflexão para a gente fazer. Será que os programas que estão rodando na nossa mente estão nos impulsionando para frente ou estão nos mantendo presos num lugar que a gente não quer mais estar? E, finalmente, chegamos ao terceiro e último pilar, os princípios. E aqui é fundamental entender que eles são bem diferentes dos valores e das crenças. Princípios não têm a ver com sentimentos pessoais, mas sim com conduta social. Pensa nos princípios como se fossem as regras de trânsito da convivência. São aquelas normas de comportamento que a gente adota para que a sociedade funcione de um jeito respeitoso, harmonioso. É o grande acordo coletivo que nos permite viver juntos. Isso se traduz em ações bem concretas do dia a dia. Não roubar, ser leal num relacionamento, respeitar as pessoas mais velhas, ceder o lugar no transporte público. São as regras, escritas e não escritas, que mantêm a ordem e a cooperação na sociedade. Muito bem. Agora que a gente entendeu as três peças desse quebra-cabeça, vem a parte prática. Como é que a gente usa todo esse conhecimento para fazer uma autoanálise poderosa e, de fato, promover mudanças reais na vida? A proposta é um exercício simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Primeiro, a ideia é listar tudo aquilo que se acredita valorizar e seguir, dando uma nota de importância. Depois, para cada um desses itens vem a pergunta decisiva, a pergunta que cada um deve se fazer. Qual comportamento meu, real e observável valida essa nota?
É nesse momento que a gente separa a opinião da realidade. E isso nos leva à mensagem central de toda essa análise. No final das contas, nós não somos o que dizemos ser. Nós somos o que fazemos. O comportamento é a prova final, a evidência definitiva dos nossos verdadeiros valores. E por que isso é tão transformador? Porque quando a gente entende essa lógica, a gente começa a aplicar isso aos outros também. Ao ver alguém agindo de uma forma que vai contra os nossos princípios, a reação deixa de ser puramente pessoal, de levar para o coração. A gente começa a perceber que aquela pessoa talvez simplesmente opere a partir de um conjunto de valores diferente do nosso. Isso não quer dizer que a ação dela está certa, claro, mas nos liberta daquela raiva, daquele julgamento imediato, e o resultado disso é uma imensa liberdade emocional. E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando com total honestidade por dia, para as escolhas feitas, para as ações, o comportamento de hoje é a prova viva daquilo que se afirma ser o mais importante na vida? A resposta a essa pergunta é o começo de uma jornada de autoconhecimento muito, muito poderosa.